se você é a pessoa que quer só uma dicasinha, eu não quero que você assista os meus vídeos. Você percebe que eu não tô parando pra fazer o que você quer? Porque se eu parar pra fazer o que você quer, eu vou continuar te deixando no lugar que você tá. Então, qual que é o segredo para fazer a pessoa parar de beber? Olha, a verdade é que, discutivelmente, tem segredos mesmo, sim. Mas esses segredos não são o que a maioria das pessoas que acha que tem segredos pensa que é. E esse é o primeiro erro. É você achar que existe uma única dica isolada, fora de contexto, que vai, nossa, o Vitor me falou essa dica, agora com essa dica eu vou conseguir fazer que eu amo parar de beber. Por exemplo, o Vitor me disse numa live que se eu parasse de beber, isso iria ser útil na jornada de fazer quem eu amo parar de beber. E aí a pessoa que comete esse erro de achar que é só uma dicasinha, ela vai pensar, poxa, mas eu parei de beber. E a pessoa que eu amo não parou de beber. Logo, não é impossível. Percebe que esse raciocínio ele é curto e é muito possível que você só tenha esse raciocínio porque você está começando a entender uma coisa nova e que talvez com outras coisas da sua vida você jamais pensaria isso. Segundo erro, subestimar a própria mudança. Tem uma aluna minha, eu gosto de lembrar dessa história, da Gabriela, que ela achava que o noivo não daria muita importância para a mudança dela. Porque os amigos todos bebiam, a família dele de origem bebe muito, e bebia com ele, era uma bagunça total, era só ela. Só ela era a única pessoa que enxergava a necessidade de uma mudança. E ela, mesmo assim, ela falou, Vitor, mas tá todo mundo fazendo errado aqui. Será que só a minha mudança vai dar certo? Aí eu disse pra ela o que eu vou dizer pra você também. Você é a pessoa que mais se importa, não é? Muito provavelmente você é a pessoa que mais se importa. Você tá numa posição que é favorável. É favorável. E o que ela fez? Ela só seguiu fazendo o que cabia a ela, só o que tinha no controle dela. E isso já foi suficiente. E muito louco, sabe o que é muito louco? Outras pessoas, amigos do noivo dela, pararam de beber até antes dele. Porque foi uma reação em cadeia tão intensa, muitas pessoas ao redor dele pararam de beber até antes dele. Porque o problema dele talvez era até mais grave que os outros. Mas perceba, a mudança começou só dela, sem apoio de ninguém. Porque no começo todo mundo achava que ela estava fazendo tudo errado. Nossa, mas vai fazer um negócio assim porque você viu num cursinho de internet. Ela seguia firme. Porque tem muita coisa que pra quem não tá... Quem tá na montanha pequenininha, quem tá na bolha do próprio conhecimento sem expandir, não enxerga. Então quando as pessoas começaram a ver o resultado do que ela estava fazendo, as mudanças concretas que estavam acontecendo, começaram a confiar no que ela fazia. Tem 2 psicólogos, inclusive, que fizeram um estudo que era o seguinte, Dunning e Kruger. Eles começaram a avaliar e eles perceberam que quando uma pessoa não sabe nada sobre um assunto, quando ela começa a aprender um pouquinho, ela tem a impressão de que ela já sabe tudo. Por isso que você vê pessoas muito rasas, sem conhecimento sobre um assunto, com muita confiança sobre aquilo que eles sabem, com muita, assim, ênfase. E a pessoa só sabe um pouquinho. Esse é o efeito Dunning-Kruger, né? Que acontece mesmo com a gente. Quando a gente está começando um aprendizado, a gente chega num período de arrogância, quando a gente sabe só um pouquinho. E a gente acha que sabe. Esse é o pior erro de todos, talvez. Porque quando você acha que já sabe, o seu discurso vai ser o seguinte. Por exemplo, quando uma pessoa vem fazer uma pergunta pra mim e ela acha que já sabe, ela não pergunta o que ela precisa saber. Ela pergunta uma coisa que não tem nada a ver. E ela não percebe, claro. Por isso que é o pior erro. Ela não percebe. Quem comete esse erro geralmente não percebe. Às vezes a gente tem que chamar a atenção da pessoa. Olha, você acha que sabe, mas olha só, lembra daquela coisa? Lembra daquela outra? Daí fala, Vitor, é verdade. Sabe qual que é o termômetro pra você dizer que você sabe? Não é nem a minha opinião. Não é a minha opinião. A minha opinião, eu acredito que ela é valiosa porque ela é baseada em muitos anos, em milhares de situações e casos que eu já vi, já acompanhei. Então eu mapeei, todos os dias eu aprendo mais sobre isso. Então essa é a diferença. Eu já vi esse filme muitas vezes. Por isso que a minha opinião muitas vezes ajuda, né? Mais do que talvez de você que está começando. Mas o critério que vai dizer se você está certa, se você sabe ou não sabe, não é nem a minha opinião, é o resultado. Se você não está tendo resultado, você não sabe, você não está fazendo direito. O método ACA, ele é previsivelmente moldado
com bases nos fundamentos do comportamento humano. Você pode me dizer que é difícil fazer e que você, eu sei, mas eu não tô conseguindo fazer. Beleza. Porque isso é natural. Sempre acontece isso na nossa vida, a gente sabe e começa a se desenvolver e aí consegue fazer. E no início a gente sabe e não consegue fazer. A gente vai aprendendo, mas primeiro a gente sabe. Se eu não sei, como é que eu vou conseguir fazer uma coisa que eu não sei? E se você não está tendo resultado, o que vai acontecer? É um significado de que tem algo que você não sabe. Ai, Vitor, mas o que é? Por isso que esse é o pior problema. Porque às vezes você sabe tão pouco que você não tem nem condições de perceber qual é o furo. Aonde é que você não sabe para resolver esse problema. O quarto erro, ele é muito comum e ele é sutil. Esse é principalmente de quem está muito no começo. É esperar o outro admitir que ele tem um problema, esperar que o outro peça ajuda. Esse é um erro muito clássico e grave, porque a gente também tem muita evidência científica, né, mostrando, assim, avaliando a população de alcoolistas. Admitir que é alcoólatra, né? Você quer o seu marido, seu filho, olhe pra você e diga, olha, eu sou alcoólatra, é verdade, eu tenho um problema. Esse dado, a pessoa admitir que é um alcoólatra, não está associado a parar de beber. Tem gente que vem de vez em quando, Vitor, como é que eu faço pra fazer quem eu amo admitir que é alcoólatra? E aí às vezes eu brinco um pouco e falo, olha, eu não tô nem aí pra como é que você faz isso. Porque eu não tô aqui pra ensinar você a fazer quem você ama admitir que é alcoólatra. Se isso tivesse associado a parar de beber, sim, seria uma coisa importante. Mas como não está associado, por isso que muita gente se frustra e fala assim, meu familiar admitiu que é alcoólatra, mas nada mudou. Mas não era de se esperar que mudasse. Você se enganou. Você gastou energia na coisa errada. O nosso cérebro, ele faz essa predição de recompensa. Quando você acha que o caminho é por exemplo, eu quero fazer ele admitir que é alcoólatra. E aí você consegue chegar lá e não tem resultado, o seu cérebro estava preparado para celebrar uma recompensa, para ter resultado. Só que como não dá resultado mesmo, você entra numa zona de frustração. O seu cérebro reconhece aquilo como uma experiência muito ruim. Se você não sabe o que funciona, tenta não criar expectativas baseadas em nada, para você não se frustrar. Dar remédio escondido. Eu reconheço que existe uma lógica para esse raciocínio. Quando você não sabe sobre o assunto, parece que isso faz sentido, mas o fato é que não ajuda. Eu tenho até uma tia minha, reza a lenda, eu não sei se é verdade essa história, mais de 20 anos atrás, que diz que ela fez o marido dela parar de beber usando uma medicação escondida na comida dele. E aí ele parou de beber. Olha, primeiro, isso é muito perigoso. Muito perigoso como? Você não sabe, você não entende o que aquilo pode causar. Dependendo do remédio que você vai dar, vai misturar com álcool, a pessoa pode ter uma reação muito grave. Muito perigoso isso. E a outra coisa é o seguinte, é até criminoso isso. Se a pessoa quiser procurar um advogado e te processar criminalmente, porque você fez ela ingerir uma substância sem o consentimento dela, isso se usa em casos muito específicos, quando a pessoa não tem mais noção de si e dentro de uma coisa muito organizada com um psiquiatra muito experiente. E esse psiquiatra tem que assinar um documento dizendo que ele indicou isso, porque ele vai se responsabilizar por esse negócio. Fora dessa condição, não faça isso. Não faça isso. Você tem muito mais a perder do que a ganhar. Muito mais a perder do que a ganhar. Um dos elementos que você vai precisar, que vai te acelerar o processo de fazer quem você ama parar de beber, é criar mais uma relação mais séria de confiança. Porque quando o outro às vezes mente pra você, você fica pensando, mas eu vou mentir também. Eu vou esconder as coisas dele também. Então eu vou jogar por baixo dos panos. Você não vai conseguir depois evoluir nisso, porque você tá sendo incoerente com os seus próprios valores, que é a honestidade, né? Pelo menos eu espero que seja. É esse tipo de gente que eu quero perto de mim. Eu sei que no desespero a gente comete atitudes esdrúxulas, mas por isso que eu quero te alertar aqui para não fazer isso. Sexto erro: beber com o alcoolista, ou beber moderado com o alcoolista. Eu já falei várias vezes, até hoje eu falei, você quer fazer quem você ama parar de beber? Pelo menos até o momento que essa pessoa não parou, não tem uma sobriedade sólida, para de beber. Ai, Vitor, mas eu vou parar de beber? Quem tem problema é ele, eu adoro beber e não tenho problema com bebida. Então, olha, se você não tem problema com bebida, eu acho que nem vai ser tão difícil assim, né? Você não tem problema com a bebida. E eu vou te falar um caso de uma pessoa que eu acho que ela não percebe isso. E ela é uma mãe. E ela me disse assim, Vitor, o meu filho vai sair da internação amanhã. E olha só, eu venho te acompanhando, eu percebi que ele bebe muito no quarto dele.
né? Ele bebia, porque agora ele está internado. Quando ele sair da internação, eu devo fazer A, B, você começou a perguntar, eu devo tirar ele do quarto dele? Eu devo, né? Foi a pergunta dela. E aí eu pensei um pouco, por curiosidade eu cliquei no perfil dela, pra ver se eu lembrava do rosto, né? E pra minha surpresa, eu encontrei pelo menos 30% das fotos dela eram com cerveja, com uísque, foto de bebida alcoólica. E várias vezes eu já vi gente falando isso, eu quero fazer que eu amo parar de beber, mas a foto do perfil da pessoa é ela com a bebida. Eu sei que talvez na sua vida parece muito normal beber, parece muito positivo beber, parece muito natural e que quem não tem problema pode celebrar o álcool dessa forma. Muitas vezes você não percebe que isso contamina, isso é uma mentalidade de que, olha, não beber é uma droga. Porque, nossa, se eu olho pra sua vida e penso, ó, todos os momentos que você tá sorrindo tem uma bebida no meio. Como é que você vai olhar pra cara do seu filho e vai falar pra ele, olha, meu filho, você tem que parar de beber, hein? Você não tem moral nenhuma. E as pessoas, elas até ouvem. O que a gente fala, as nossas palavras sussurram, mas as nossas atitudes gritam. E o alcoolista que você ama não é idiota, não é burro. Vamos lá, 7º erro. Ficar ouvindo pessoas negativas que dizem pra você, por exemplo, ai, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Não tem como fazer nada se ele não quer parar de beber. Aí você pode até falar pra pessoa, olha, não, eu entendo o seu raciocínio, mas vamos, olha, eu tô estudando mais sobre isso, tô aprendendo mais, tem um médico psiquiatra que fala só sobre isso, e como eu vejo que você também tá preocupada com o fulano, o que você acha da gente assistir juntos os conteúdos dele? A maioria dessas pessoas vai te dizer, eu já sei de tudo, eu não vou fazer nada, fulano é um cretino, não tem como fazer nada pelo outro, nós somos impotentes perante o outro, não tem o que fazer. Opa, essa pessoa não tá pronta ainda para estar tão perto de ti. Você tem que passar mais tempo com pessoas que têm uma mentalidade mais realista, mais positiva no sentido assim, não de ser ingênuo, mas mais de enfrentar as coisas pensando na solução. Porque tudo na vida que é bom é difícil. E se tiver alguém o tempo todo falando assim, ai meu Deus, mas você vai fazer dieta, fulana? Você vai se mudar a sua alimentação? Mas você é uma rolha de poço, fulana? Você é gorda? Essa pessoa não tá pronta para ser uma pessoa para te apoiar nesse negócio. Então, muitas vezes é importante você selecionar esse ambiente, porque senão você começa a ficar contaminado, repetindo mentiras. Então é muito importante você mudar o seu ambiente. O jeito errado, então, de fazer quem ama parar de beber é tentar fazer sozinho, na realidade. É você ficar procurando fazer isso sozinho, tentando assistir vídeos no YouTube, ficar só nas lives. As estatísticas estão contra você. E o jeito certo é você seguir o passo a passo do curso ACA. Tá tudo lá, tudo, cada vírgula tá lá. Seguir à risca e entender o porquê daquilo ser daquele jeito, né? Antes de querer inventar moda. E porque quando tudo vai mal, consulta o manual. Quando tudo vai bem, consulte também. Então, olha só, começa a se questionar quando você achar que tá cheia de certezas e coloca na cabeça que se você não tem o resultado que você quer, é porque tem algo que você não sabe. E quando você souber essa coisa que você não sabe, você vai ter o resultado que você quer. Se alguém conseguiu, por que você não conseguiria?